As 5 principais instâncias da mentalidade da máfia. A mentalidade da multidão pode fazer com que até as pessoas mais inteligentes ou mais gentis façam coisas que fariam um padre corar. Isso porque cada pessoa tem um senso de individualidade, mas a magia da mentalidade da multidão nos transforma de lobos de empréstimo em ovelhas. A mentalidade da multidão é uma forma de pensamento de sobrevivência em que o indivíduo quer se encaixar com aqueles ao seu redor para que não seja o escolhido. Uma vez que esse senso de individualidade é perdido, é fácil para as emoções do grupo aumentarem, dificultando a tomada de decisões inteligentes. Outros termos que as pessoas usam para a mentalidade de multidão são pensamento de grupo, mentalidade de rebanho e psicologia de multidão. Qualquer que seja a terminologia que você queira usar, a regra geral é que quanto maior a multidão, mais burro o indivíduo se torna. Vamos a 5 exemplos que provam exatamente isso. E a igreja comandava tudo. Cerca de 200 pessoas foram presas ou acusadas de bruxaria e 20 condenadas à morte, 5 delas executadas neste dia. Tudo começou em fevereiro, quando a filha de 9 anos do reverendo de Salem, Samuel Parris, ficou doente. Mas ela apresentava sintomas esquisitos. Contorcia-se de dor, gritava e alegava estar sendo picada por insetos. O mesmo ocorreu com a sobrinha de Parris, de 11 anos, e outra garota da mesma idade. Pressionadas por líderes religiosos locais, que atribuíam tudo a obras do diabo, as meninas culparam 3 mulheres pela doença: Tituba, uma escrava; Sarah Gur, uma mendiga; e Sarah Osborne, uma idosa pobre. Em março, deu-se início ao julgamento das 3. Tituba confessou que recebeu uma visita do diabo e que havia se tornado sua serva, provavelmente por acreditar que isso a livraria da forca. Também acusou outras mulheres que estariam tramando contra os puritanos. Ela e as outras, que haviam declarado ser inocentes, foram presas. Isso foi o suficiente para gerar paranoia. Mais acusações começaram a surgir, e até que uma garota de 4 anos foi presa por alguns meses em meio aos julgamentos. Nenhum ministro da igreja se salvou. Ele foi enforcado por ser considerado líder das bruxas e acusado de enfeitiçar soldados em uma campanha contra os índios que foi um verdadeiro fracasso. A caça só terminou quando o governador William Phipps atendeu a um pedido do então presidente da Universidade Harvard, que denunciou o uso de evidências especulativas, testemunhos sobre sonhos e visões. É melhor que 10 bruxas suspeitas escapem do que uma pessoa inocente seja condenada, escreveu. Pressionado por isso, e pelo fato de a própria esposa estar sendo acusada de bruxaria, decretou o fim do julgamento em 29 de outubro. Após o ocorrido, diversos dos envolvidos reconheceram o erro e admitiram a culpa publicamente. Em 1702, os julgamentos foram considerados ilegais, e 9 anos depois a colônia determinou que os nomes dos condenados fossem limpos, além de uma recompensa financeira para os herdeiros. Em 1957, o estado de Massachusetts formalmente pediu desculpas pelo ocorrido. Atualmente, o caso é considerado um exemplo de histeria ou paranoia coletiva. Há também teses, como uma publicada pela psicóloga Linda Caporael, que atribuem os sintomas esquisitos das crianças a um tipo de fungo que pode ser encontrado no pão e que provoca espasmos musculares, vômitos e alucinações. Como a mentalidade da multidão levou a isso? Os julgamentos começaram em fevereiro de 1692, depois que um grupo de meninas alegou estar possuído pelo diabo e acusou várias mulheres locais de bruxaria. Seguiu-se um frenesi de caça às bruxas. Muitas das acusações foram baseadas nas evidências mais frágeis, se é que houve alguma evidência para evitar ser descoberto como uma bruxa. Os aldeões sentiram que tinha que acusar ativamente os outros ou mostrar abertamente apoio aos julgamentos. Muito semelhante ao que aconteceu séculos depois na Alemanha de Hitler.
Na noite de 13 para 14 de julho de 1977, o caos total atingiu a cidade de Nova York durante um blackout causado pela queda de raios. O dia 13 de julho de 1977 foi de muito calor em Nova York. 33 graus Celsius registravam os termômetros ao meio-dia, e quando a noite chegou a temperatura continuava alta. A tempestade que vinha do Atlântico trazia a promessa de uma noite mais fresca. Raios iluminavam os arranha-céus da cidade. Às 21h34 as luzes começaram a piscar nos arranha-céus de Manhattan, até se apagarem de vez. A energia só voltaria 25 horas depois. Estátua da Liberdade iluminada. Apenas os bairros abastecidos pela energia vinda da vizinha Nova Jersey continuaram com luz. Inclusive a Estátua da Liberdade, símbolo de Nova York. O blackout, causado por raios que atingiram linhas de transmissão e uma subestação elétrica, paralisou diversos setores da metrópole. Metrôs ficaram parados, elevadores foram trancados, a Broadway ficou às escuras. Só hospitais e outros centros de emergência dispunham de geradores próprios. 20 minutos depois do início do blackout, o prefeito decretou o estado de emergência. Em 1977, Nova York tinha o mais alto índice de criminalidade do mundo. Saques e depredações. O submundo parecia ter esperado pela oportunidade. Na escuridão absoluta daquela noite de 13 para 14 de julho, o bairro de Harlem foi praticamente devastado. Vitrines foram quebradas, todas as lojas foram depredadas e os ladrões levaram o que puderam. A polícia conseguiu deter apenas 1.500 pessoas, uma pequena porcentagem dos que se aproveitaram da falta de luz. No dia seguinte, o prefeito decretou o feriado, para dar aos moradores a oportunidade de repararem os danos. Além disso, como a energia só retornou aos poucos, era grande o perigo de colapso, caso os edifícios de escritórios ligassem seus aparelhos de ar-condicionado de uma só vez. Em contrapartida ao grande blackout de 1965, desta vez não se repetiu a onda de nascimento de bebês 9 meses depois. Como a mentalidade da multidão levou a isso, a sensação de ilegalidade que veio com a escuridão levou as pessoas a se aproveitarem da situação. O apagão levou a saques e vandalismo generalizados, principalmente no Brooklyn. Mais de 3.700 lojas foram saqueadas, com $300 milhões em danos causados. Além disso, houve cerca de 1.600 incêndios. A polícia foi exprimida, tentando manter a ordem e evitar saques. Em alguns casos, recorreram ao uso de força excessiva, o que só piorou a situação. Black Rock City é uma cidade que só existe uma vez por ano e reúne mais de 50.000 pessoas. O Burning Man foi criado em 1986, quando Larry Harvey queimou um homem de madeira numa praia, para divertir seu filho. Algumas pessoas participaram da queima e a ocasião fez sucesso, assim Larry decidiu repetir o feito nos próximos anos. Foi justamente assim que nasceu o festival. Rodeada por camping de todos os estilos e pessoas com culturas diferentes, a cidade foi criada pelos próprios participantes do evento e é considerado pelos organizadores como um festival de contracultura, tornando a ideia de execução do lugar um verdadeiro acontecimento em família, onde todos se ajudavam e trabalham em conjunto para fazer tudo funcionar da mais perfeita forma. Aliás, essa é uma das premissas do evento: ser colaborativo. O evento é definido como um experimento de arte, de senso de comunidade, de autoexpressão e autossuficiência. Nele, os próprios participantes fazem e exibem sua arte e vivem de maneira autossuficiente. Não existe dinheiro, compra ou venda. Tudo funciona na base da troca. Aliás, dinheiro aqui não tem o menor valor. A ideologia do festival se baseia em se doar mais, doando seu tempo, alguma experiência que você tenha, ou de alguma forma algo que traga ao outro o sentimento de dar e receber.
São em média 9 dias de festival. Alguns ficam a semana inteira, outros menos tempo, independente da quantidade. Cada um é responsável pelo seu próprio consumo, ou seja, você deve levar tudo que for necessário consumir para sobreviver no período de sua permanência na cidade. Por exemplo, a água deve-se levar o necessário para beber, cozinhar e tomar banho. Você pode ir da maneira simples e mais em conta, com barracas, colchão de ar e muita disposição para o calor, afinal é o meio do deserto, ou da maneira não tão barata, porém com mais conforto e estrutura, que são nos famosos motorhomes, uma espécie de trailer como casa adaptada em um carro mais equipado. No meio dos campings há de tudo. Longes para descanso, carros artísticos, decorados um diferente do outro com muita criatividade. No meio dos 8 dias acontece a Noite do Branco, a queima do grande homem humano, onde todos se reúnem para um ritual mágico. Há também a noite mais especial e marcante, a queima do templo, onde burners deixam seus desejos, dedicatórias, homenagens e recordações, criando uma atmosfera imensa grande de energia e uma sensação única. Como a mentalidade da multidão levou a isso? No Festival Burning Man, a mentalidade da multidão realmente entra em jogo com a escolha das atividades que ocorrem. Quando há mais de 100.000 pessoas se expressando deixando tudo, ou a maioria sair em nome da liberdade suprema, é difícil não participar. As cruzadas foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental, com o objetivo inicial de reconquistar para o mundo cristão lugares sagrados, como o Santo Sepulcro, em Jerusalém, na Palestina. A região era local de peregrinação para católicos europeus. Entretanto, as peregrinações foram dificultadas após a conquista da região pelos turcos seljúcidas, que professavam a fé no islamismo. As cruzadas foram também uma luta de cristãos contra muçulmanos. Foram organizadas 12 expedições cruzadistas. O movimento das cruzadas iniciou-se em 1095, após o Concílio de Clermont, onde o Papa Urbano II conclamou os cristãos a aderirem às cruzadas. Havia outros objetivos além da conquista dos lugares sagrados aos muçulmanos. Os bizantinos há tempos pediam o apoio dos cristãos do Ocidente para conter o avanço dos muçulmanos turcos seljúcidas sobre seus territórios. Com esse apoio, a Igreja Católica poderia se reafirmar novamente no Oriente, buscando a unificação das duas igrejas cristãs após o Grande Cisma do Oriente, de 1054. No plano interno ao continente europeu, havia os problemas sociais decorrentes do crescimento demográfico e do direito de progenitura. O crescimento demográfico dificultava a subsistência das famílias servis nos lotes de terra em que trabalhavam para os senhores. O direito de primogenitura, que havia se desenvolvido durante os séculos iniciais da Idade Média, impedia que os filhos dos senhores que não fossem os primogênitos tivessem direito a herdar as terras dos pais. Nesse sentido, os membros da classe servil poderiam se deslocar para o Oriente e assim diminuírem os números de membros de uma família para serem alimentados, e os filhos da nobreza sem direito às terras poderiam conquistar novos lotes na Terra Santa, ou a caminho dela. Além disso, havia o interesse dos comerciantes, principalmente italianos, na reabertura das rotas de comércio no mar Mediterrâneo, que também estavam controladas pelos árabes muçulmanos. As cruzadas representavam para esse setor social de parte da Europa uma possibilidade de ganhos econômicos. Como a mentalidade da multidão levou a isso? As cruzadas nasceram de uma mentalidade de máfia. As pessoas que participaram dessas cruzadas sentiram que estavam fazendo a obra de Deus, saindo e convertendo à força as pessoas ao cristianismo. No entanto, na realidade, muitas vezes eles estavam apenas pilhando e saqueando aldeias, enquanto gritavam o nome de Deus.
Nas primeiras horas de 19 de março de 1860, um enorme bando de meurros desceu sobre a cidade de Brighton, na Inglaterra. Os pássaros voaram para dentro das casas e quebraram as janelas. Eles atacaram pessoas nas ruas e bicaram suas roupas. Era como se os pássaros tivessem enlouquecido ainda mais recentemente. Em fevereiro de 2022, centenas de meurros de cabeça amarela de repente mergulharam no chão. Como a mentalidade da multidão levou a isso, os meurros agiam por instinto, seguindo o exemplo de outras aves do bando. Quando um pássaro começou a voar para dentro de uma casa, o resto do bando seguiu o exemplo. Este é provavelmente um dos melhores exemplos de mentalidade de multidão instintiva e como isso pode fazer com que animais ou pessoas se comportem irracionalmente. De repente, sua mãe, perguntando: se seus amigos pulassem de uma ponte, você pularia? Faz muito mais sentido. Se você chegou até aqui, deve estar gostando das histórias. Muito obrigada por assistir. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela ajuda que estão dando para o canal crescer. Até a próxima história.